Queridos, hoje eu vou terminar a palavra, a série, na verdade, como achar a vontade de Deus. Então, nós já ministramos duas partes, Nós ministramos a introdução, aliás, 3 partes. Nós ministramos a introdução, o perigo dos extremos, as luzes da navegação, o barco e o avião. Depois eu falei, na segunda parte, sobre convicção interior e as escrituras. E domingo passado eu falei sobre confirmação profética e conselho piedoso. E hoje então encerramos com as outras lâmpadas. Meus irmãos, deixa eu só falar uma coisa, porque tem pessoas que são muito literais, e são muito extremistas também, em ouvir uma palavra dessa e pegar isso aqui como se fosse uma receita de bolo, certo? E tentar fazer a combinação, mas deixa eu te dizer, isso não é uma receita de bolo, certo? Isso é mais um mapa que indica um caminho do que propriamente você querer, fazer uma receitinha e achar que vai ser muito quadradinho, tudo muito, certinho. Tem lâmpadas que são muito fortes, acendem de forma muito clara, e tem lâmpadas que não acendem. Por exemplo, essa que eu vou falar agora, tenha muito cuidado com ela. É evidência das circunstâncias. Evidências das circunstâncias. Ou seja, alguém diz assim: se essa porta está se abrindo, é Deus. Nem sempre. Se essa porta está fechando, é o cão. Nem sempre. Às vezes Deus fecha portas e às vezes o diabo abre portas, certo? Então é necessária essa cautela, porque a evidência das circunstâncias depende das outras lâmpadas. Você precisa de convicção interior, você precisa de confirmação nas escrituras, você precisa de confirmação profética, você precisa buscar conselho de alguém mais maduro e observar se as circunstâncias estão indicando ou não a vontade de Deus. Tá? Mas antes vamos orar, Esqueci de orar no início, vamos orar. Senhor, nos colocamos debaixo da ação do Teu Espírito, nos guia, Pai. Ilumina nosso entendimento. Tem pessoas aqui que estão buscando a Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. E nós oramos, Pai, para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Que a Tua vontade seja tão clara, tão objetiva, tão específica, que não haja confusão. Nós oramos também por aqueles que não estão conseguindo discernir, por aqueles que não estão conseguindo enxergar claramente essas lâmpadas. Eu oro para que o Senhor gere agora fé no coração dessas pessoas, para elas crerem que mesmo assim o Senhor está guiando a vida delas como um bom Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, cautela. Evidência das circunstâncias pode realmente estar indicando a vontade de Deus ou não. Depende que as outras lâmpadas estejam acesas. A gente já conheceu pessoas, por exemplo, que chegaram para nós e disseram: pastora, Deus abriu a porta desse emprego. Foi de Deus. E sabe o que aconteceu? 1 mês, 2 meses depois, a pessoa estava desviada, longe de Deus. Aquele emprego era um emprego que prejudicou a vida espiritual dela. Talvez porque era um emprego muito pesado, escalas. A pessoa não tinha tempo de congregar, não tinha tempo de ir para a célula, não tinha tempo de nada. Esfriou na fé. Aí eu te pergunto: será que essa porta foi Deus que abriu? Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz o quê? Desgosto. Uma das versões diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Tem outra versão que diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Então, nem toda porta que se abre é Deus abrindo.
Às vezes é a gente forçando. Eu já forcei portas. Eu conto esse testemunho, é um testemunho, eu me envergonho com ele, mas eu preciso contar como experiência. Em 2005, a gente estava precisando de dinheiro e eu inventei de ir para Maceió comprar 5 computadores usados, sem direção de Deus. 5 não, 3. Aquelas CPUs, né? Antigamente tinha aquelas CPUs bem grandes. E eu fui para Maceió, comprei sem uma direção de Deus. Ah, foi Deus que mandou. Foi nada, eu que forcei. E só tive prejuízo. Quando eu voltei, uma delas não funcionou. A outra eu liguei errado, queimou. Aí eu tive que arrumar uma outra placa-mãe para colocar, queimei a placa-mãe da pessoa que eu tinha pedido. Gente, foi desastroso, só prejuízo. Porque eu forcei uma porta. Então, muito cuidado. A evidência das circunstâncias vem, mas acompanhado, essa daqui tem que ser atrelada às outras lâmpadas. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 8. É o primeiro texto que nós vamos ler aqui. Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem guarda o mandamento, quem guarda a palavra, quem guarda as ordens de Deus, não experimenta nenhum mal. Que coisa linda. Ou seja, se a gente está experimentando alguma coisa ruim, não é por causa de Deus. É porque nós não estamos guardando a palavra de Deus. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio, e eu profetizo aqui só gente sábia nessa manhã. Quem recebe aí? E tu que não levantasse a mão? Estás dizendo o quê? Dá uma nova chance. Quem recebe essa palavra que é sábio aí? O coração do sábio conhece, diga conhece. Tem uma versão que diz discerne, entende o tempo e o modo certo de agir. Tem um tempo certo e tem uma maneira certa. Às vezes a gente sabe a maneira e não sabe o tempo. Às vezes a gente sabe o tempo e não sabe a maneira. Mas o coração do sábio sabe as duas coisas. Tudo tem um tempo certo. Tudo tem uma maneira certa. E Deus nos fez sábios através do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você já tem o espírito de sabedoria. Existe um tempo e uma maneira certa para todas as coisas acontecerem, e quem é sábio entende, discerne esse tempo e essa maneira. Esta luz, queridos, evidência das circunstâncias, nem sempre ela aparece, como eu falei. Nós precisamos ter muito cuidado para a gente não confundir. Nem sempre aparece. Há ocasiões até que as circunstâncias são contrárias. Porque o inimigo também fecha portas. Deus pode fechar portas, mas o inimigo também pode. Tem uma ocasião que Paulo diz que Satanás tentou impedi-lo. O apóstolo Paulo, irmãos, um homem santo, um homem cheio do Espírito, diz que o diabo... Tem uma ocasião que ele diz que foi Deus, foi o Espírito de Jesus. Mas tem uma outra passagem que Paulo diz que o diabo tentou impedi-lo. Então Deus pode abrir portas, o diabo também. Deus fecha portas, o diabo também. Então eu preciso ter esse discernimento. Às vezes nós temos que esquecer as circunstâncias. Você tem que ir em frente, mesmo com circunstâncias contrárias. Por quê? Todas as circunstâncias podem ser contrárias e ainda não invalidar a orientação que Deus está te dando. Uma porta se fechou, mas você pode dizer, não, mas eu tenho convicção, eu tenho uma palavra, eu tenho confirmação, mesmo com as circunstâncias contrárias, mas eu tenho certeza. E aí você tem que ter certeza. E só quem pode ter essa certeza é você, eu não posso te dar essa certeza. Cada um de nós precisamos ter esse relacionamento tão próximo com o Senhor de não ser confundido.
Então, as circunstâncias podem ser contrárias e não invalidar a orientação que Deus tem lhe dado. Há outras vezes que andar no centro da vontade de Deus, você está no centro da vontade de Deus e as circunstâncias confirmam. Aí é muito bom. Essa é uma situação ideal. Deus pode dar evidências de que as circunstâncias estão andando estão contigo, né, e concordando com a vontade dele. Por exemplo, às vezes, né, você pede algo ao Senhor para que as circunstâncias, as portas se abram, e é algo sobrenatural. Por exemplo, você diz: Deus, eu tenho convicção, eu tenho uma palavra, eu tenho confirmação, eu já pedi conselho, mas Senhor, eu preciso vender minha casa. É um exemplo, tá? Preciso vender minha casa, eu preciso vender meu carro para poder prosseguir, né, continuar caminhando na tua vontade. Senhor, essa casa, eu estou supondo, tá, irmãos? É só um exemplo. Essa casa, ela vale 400 mil. Senhor, se alguém me oferecer 450 e me pagar à vista, eu vou entender que é o Senhor. E às vezes, irmãos, as circunstâncias acontecem de forma sobrenatural. Chega alguém e diz: eu te dou os 450 à vista. Veja, você já tinha convicção, já tinha palavra, já tinha confirmação profética, já tinha conselho, e uma circunstância confirma, mas de forma sobrenatural. Porque naturalmente você não conseguiria fazer aquele negócio. Ok? Então, neste caso, aquela circunstância, ela está o quê? Indicando que você está andando de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, há ocasiões em que as circunstâncias são contrárias, mas você tem uma palavra clara em seu coração. Qual é um exemplo clássico disso? Moisés e o Mar Vermelho e o povo de Israel. Moisés tinha uma direção, tinha uma palavra, era para eles saírem do Egito, era para eles chegarem em Canaã, mas o que foi que apareceu na frente deles? O mar. E o mar estava o quê? Aberto ou fechado? Fechado. O mar estava fechado. Era uma circunstância o quê? Contrária. Aí Moisés ia dizer: me confundi, não foi de Deus. Não era para a gente ter saído do Egito. O povo murmurou, Moisés não. Porque Moisés era um homem de intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Porque vai ter muita murmuração, às vezes, do nosso lado. Muitas vozes. E Moisés foi para o Senhor. Aí o Senhor diz: Moisés, diz ao povo que marche. Moisés, eu te mandei sair do Egito. Você já viu todos os sinais e prodígios que eu fiz na terra do Egito? O que é esse mar, Moisés, diante de mim? E o mar era uma circunstância contrária, mas Moisés, agindo em fé e em cima de uma palavra de Deus, bate as águas do Mar Vermelho com o cajado e o mar se abre. As circunstâncias agora contrárias se tornaram favoráveis, mas porque houve fé. Amém, irmãos? Amém. É necessário o que nisso? Palavra clara, específica, uma convicção de Deus, mesmo com circunstâncias contrárias. Quem está entendendo aí? Amém. Nós somos um povo de fé. O justo viverá pela fé. No livro de Josué, diz da travessia do Jordão. Parece com o Mar Vermelho. É bem parecida a situação. O Mar Vermelho, claro, era algo muito maior. Era um mar. O Rio Jordão é um rio estreito, mas é um rio com correnteza. Era um rio que, se eles entrassem, afogariam. E os sacerdotes carregando a arca, preste atenção. Preste atenção nesse simbolismo. Sacerdotes vão na frente carregando a arca. A arca simboliza o que no Antigo Testamento? A presença, diga a presença de Deus. Então a presença de Deus tem que ir na frente. Você não pode ir sozinho. Tu não pode ser presunçoso. O que é uma pessoa presunçosa? Não, Deus vai comigo. Vai?
Você tem certeza? Você tem fé ou você tem presunção? Tem muitas pessoas que estão confundindo fé com presunção. Não, Deus está aqui. Certo, Ele está aqui. Porque Ele diz que onde a presença dEle, Ele é onipresente. Mas Deus está aqui concordando com o que nós estamos fazendo, aprovando o que nós estamos fazendo, é diferente. Deus está em qualquer lugar, queridos. Deus está aqui, Deus está numa escola, Deus está num lugar onde bruxaria é feito, está. A presença dele está. Porque ele é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora ele está aprovando, ele está concordando, ele está manifestando a sua presença. É uma diferença grande entre onipresença e presença manifesta. Presença manifesta é Deus dizendo: eu concordo. Eu estou aí aprovando vocês. Então nós não podemos ser presunçosos. Não, Deus está comigo. É aquela frase que a gente usa: se Deus quiser. A gente usa isso muito no dia a dia. Se Deus quiser. Domingo que vem é meu aniversário. Se Deus quiser, a gente está aqui. Significa o quê? Quando a gente fala isso, vamos lá, me ajudem. A gente fala isso dizendo o quê? Que a gente vai estar. É ou não é? Já parou para pensar como a gente usa o se Deus quiser, não dependendo de Deus, mas dizendo Deus vai estar, porque Ele é obrigado a estar. Quando deveria ser o contrário. Se Deus quiser, e só se Ele quiser, é que nós estaremos aqui domingo que vem no meu aniversário. Entendem? Uma coisa é fé, outra coisa é presunção. Então, às vezes, nós estamos mais na presunção do que na fé. E os sacerdotes, então, com a arca nos ombros, tiveram que pisar nas águas do Jordão. Então, foi um pouco diferente o processo do Mar Vermelho. Eles pisaram e então as águas do Jordão se abriram. Então, se você tiver certeza, antes da gente passar para a próxima lâmpada, se você tiver certeza da palavra do Senhor e da direção do Senhor na tua vida, você vai andar até o meio do Jordão sem medo e as águas vão se abrir diante de você, porque a palavra de Deus é capaz de mudar as circunstâncias. Amém? Agora, se você não tem uma palavra de Deus, por favor, faça esse grande favor a você mesmo e a nós, porque depois nós vamos ter que juntar os cacos. Pastor tem uma missão muito gloriosa. É só um desabafo agora, vamos lá, é só um desabafo. Você orienta, você aconselha, a pessoa, não, eu vou, eu faço. Vai, quebra a cara. Aí depois quem tem que ir lá juntar os pedaços? Nós. E a gente vai de coração, com boa vontade, com muito amor e carinho, mas a vontade que dá, como um bom melancólico, a dizer: ô criatura, para que tu fizesse isso? O cão te atentou e tu fosse. A gente já sabia que tu ia quebrar a cara. Irmãos, Deus deu a mães, pais e pastores, claro, que são compromissados com Deus, porque tem muito pastor aí. Eu vou arriscar, irmãos, que 80% dos pastores estão bichados, viu? Tá podre. Tem muito pastor aí picareta, irmãos. Muito aproveitador, estelionatários, que se aproveitam da fé e da ingenuidade das pessoas. Mas tem muitos pastores de Deus. E Deus deu a mães, pais, pastores, às vezes uma sensibilidade. A gente parece que enxerga. Não é sexto sentido não, viu? É discernimento. A gente enxerga dizendo, porque aí diz, eita, boca de mãe é uma boca de praga. É nada. Boca de mãe muitas vezes é a boca de Deus. Porque a mãe enxerga. A mulher às vezes tem essa sensibilidade de enxergar mais longe. Meu filho, não faça, não vá, não case,
não compre. Eita, mãe. E às vezes a gente precisa ter esse cuidado de ouvir. Irmãos, às vezes eu olho para algumas coisas e digo, meu Deus, livra, Senhor, do mal. Não vai dar certo. Só que se eu for explícito demais, a pessoa vai dizer o quê? Está querendo mandar na minha vida? Estão querendo me manipular? É isso que dizem. Estão querendo agora, governar a vida das pessoas? Não, irmãos. Eu sei que tem gente que quer manipular, quer mandar, eu sei. Mas às vezes é cuidado, a gente está enxergando. Eu acho que Deus dá essa sensibilidade. E às vezes a gente precisa ser mais humilde para ouvir a orientação dos nossos pais. Quantos solteiros temos aqui? Escute a orientação dos seus pais. Quantos casados temos aqui? Escute a orientação. Homens, levanta a mão. Escuta a tua mulher, cabra. Às vezes é o contrário. Quantas mulheres temos aqui? Escute seu marido. Depende aí do caso, Às vezes é o marido que é mais sábio. Escute. Quanto tem pastor aqui? Quantos tem pastores aqui? Misericórdia. Vou descer. Vou-me embora. Fecha a porta e deixo vocês aqui. Vamos, é porque vocês não entenderam, Não entenderam. Vamos lá. Tudo bem, tá jóia, obrigado. Quantos tem pastores aqui? Escuta, criatura. Pergunta, no mínimo pede oração. Isso é conselho piedoso, Eu tô igual aquele povo que dá testemunho e fica voltando, Mas vamos continuar aqui. Era necessário eles pisarem nas águas para que as águas se abrissem. Então, a palavra de Deus é poderosa para mudar circunstâncias. Agora, não siga em frente se você não tiver uma palavra. Não adianta você tentar mudar as circunstâncias. O apóstolo Paulo foi repreendido por Jesus e disse: dura coisa é contra ti lutar, recalcitrar contra os aguilhões. É como se ele tivesse, dando coice, o apóstolo Paulo. E tem gente aqui que é meio jumento e mula, que fica dando coice e o aguilhão pega assim, e ela, ainda insistindo. Não recalcitre, é um termo muito bonito, contra os aguilhões. Ou seja, vamos no português popular, para de dar murro em ponta de faca. Insistir em querer mudar as circunstâncias quando Deus fechou portas. Então você tem que ter palavra de Deus. Amém? Vamos para a próxima lâmpada agora. A paz de Deus. Essa paz não é um sentimento. Vamos ler Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Essa lâmpada ela é muito importante, irmãos, na busca pela vontade de Deus. Mas vamos fazer uma distinção aqui. Existe paz com Deus e existe paz de Deus. Com é aquela paz que a gente recebe no dia que a gente entrega a vida a Jesus. A Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Romanos não precisa abrir, mas só citando Romanos 5,1, diz que quando nós somos salvos, recebemos a paz com Deus. Reconciliados, estamos em paz com Deus. Éramos inimigos, agora somos amigos, paz com Deus. Mas a paz de Deus é diferente. A paz de Deus é resultado de você andar na vontade de Deus. Então um crente pode ter paz com Deus
e não ter a paz de Deus. Vou explicar melhor. Você pode ser salvo e desobediente. E a lapada vai comer. Porque filho desobediente vai ser corrigido. Não somos bastardos. Se você é filho, pastor, eu me converti, tenho o Espírito Santo, nasci de novo, ótimo. Então, se você andar em desobediência, Deus terá que te corrigir. Ele pode te dar várias chances, ele pode esperar, ele pode estar sendo paciente. Mas se você insistir na desobediência, ele vai corrigir. Então, você pode ser salvo, ter a paz com Deus, porque você foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, e está andando em desobediência. Aí você não tem a paz de Deus. Então o que Paulo fala aos Colossenses não é a paz com Deus. Paulo fala da paz com Deus em Romanos. Em Colossenses é a paz de Deus, e a paz de Deus aqui serve como árbitro, diga árbitro. Juiz, o juiz de uma partida de futebol, de vôlei, ou até mesmo um juiz no sentido do judiciário mesmo. Alguém que está ali para dizer, é certo, é errado. Pode, não pode. Isso pode, Arnaldo? Arnaldo faz parte da minha infância, viu? Ele foi o árbitro lá da Copa, né, do mundo, quando o Brasil perdeu para a Itália em 1982, que eu chorei litros. 86 que o Brasil perdeu para a França, chorei. Em 90 que o Brasil perdeu para a Argentina, chorei de novo. Eu sou um bom torcedor de futebol de 4 em 4 anos. Eu sou muito intenso, mas depois eu passo 4 anos dormindo. Aí não assisto mais jogo nenhum. Aí 4 anos depois eu assisto de novo. E ele era juiz lá, o árbitro. Depois ele virou comentarista. E ele sabe de regras. Pode, não pode. É proibido, é permitido. O juiz tem esse papel. Não é o juiz que é culpado, não. A gente coloca a culpa no juiz, né? Claro que existem juízes que são corruptos, são ladrões. Os juízes falham, por isso que hoje tem o quê? O VAR, né? Hoje tem, na tecnologia, temos o digital para mostrar se realmente foi ou não foi, com detalhes. Mas vamos pegar a função do juiz. A paz de Deus é o juiz. Vamos ler mais um texto agora, Filipenses, para a gente complementar esse pensamento. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E a paz de Deus, diga paz de Deus. Somos nordestinos, então é de, tá? Se você é carioca, é de, né? De Deus. De Deus. A paz de Deus, que excede, que ultrapassa. Exceder é que vai além de todo entendimento. Guardará. Essa é a chave. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então é muito importante, irmãos, essa lâmpada aqui, a paz de Deus, servir como árbitro em nossos corações. O que está certo, o que está de acordo com as regras, o que está errado. Então, a paz, ela descreve a situação como realmente ela é. Como é que a paz de Deus age? Vamos ver de forma prática. Como é que a paz de Deus age na função de juiz? Então, você está para tomar uma decisão. Lembrando que você já teve a busca pessoal, convicção interior, escrituras, confirmação profética, conselho piedoso e as circunstâncias que eu acabei de falar, sendo favoráveis ou não, aí vai depender do contexto. Você está para tomar uma decisão. Qual deve ser o conselho? Tome a decisão. Sabe por quê? Porque tem gente que fica 10 anos e não toma decisão nenhuma. Opa,
Tem gente que está no encruzilhada há quanto tempo e não toma decisão nenhuma? Não, eu estou esperando uma palavra de Deus, eu estou esperando. Será que não é medo? Será que tu não estás preso ao medo? Analisa a você mesmo. Tem que tomar uma decisão? Toma. E aí sim a paz de Deus servirá como juiz. Porque se ao tomar a decisão, pastor, mas a decisão envolve muita coisa, envolve finanças, envolve pessoas, aí tem cautela, tá? Então imagina tomando essa decisão. Pelo menos isso. Pensa, não, eu vou pensar que eu tomo essa decisão. Aí você imagina. Quando você imagina, você sente paz ou você sente guerra, agitação. A paz de Deus some e você fica ansioso, nervoso. Quando eu penso em tomar a decisão, ou eu tomo a decisão, tá? Porque tem coisas que a gente pode decidir. São coisas mais simples. Não fica nessa encruzilhada o resto da vida. A vida está passando. Eu conheço uma pessoa que ela disse que tinha chamado missionária e nunca foi para missões. E ela agora está com 70 anos. Ela vai para missões? Só se o espírito que operou em Sara, Deus é um Deus de milagres, então não vou fechar a porta 100%, mas que é muito difícil que alguém com 70, 75, 80 vá fazer missões. A gente conhece, Cristiane sabe, né? Mas sem citar nomes, mas é quantos anos? Mais ou menos 30 anos, né? 30 anos esperando confirmação, esperando uma palavra. Poxa, toma uma decisão. Se ao tomar a decisão a paz permanece, ela está atuando como árbitro, tá? Está atuando como juiz. Eu tomo a decisão, a paz permanece, o que é que ela está dizendo? A paz como juiz, aprovado. Está dentro das regras. Se eu tomo a decisão e a paz sai, a paz atuou como juiz, dizendo o quê? Está errado. E agora? Volte atrás. Só isso. Volte atrás e diga, decidi errado. É porque nós somos orgulhosos demais para fazer isso. Não é? Faz assim. Cabecinha de calango. Nós somos orgulhosos demais. Claro, queridos, que tem decisões e decisões. Por favor, tem decisões que envolvem muita coisa. Não dá para você, não, eu vou decidir mesmo assim. Mas tem decisões que são simples. Eu vou com Cristiane numa loja comprar uma bolsa. Ai, meu irmão, tu não sabe o processo que é. Eu fico com pena do vendedor. Eu fico no celular só disfarçando. Porque o vendedor roda, viu? E ela bota, aí ela vem para mim, pergunta, aí ela vai para a vendedora. E aí, mulher, o que é que tu acha? Aí tem uma cliente lá que ela nem sabe quem é. E tu gostasse? E eu só de longe olhando. Tem hora que eu digo, Cristiane, compra, tu tem 7 dias no Código do Consumidor para te arrepender e devolver. Compra! Pelo amor de Deus. Por quê? São tantas opções, às vezes você fica ali, não decide. Não, tem hora que a gente tem que tomar uma decisão, irmãos. E se a paz permanecer, ai, graças a Deus, tomei a decisão certa, vou em frente. Se a paz saiu, volte atrás, seja humilde. Só isso. Seja humilde e diga, errei, tomei a decisão errada, mas já estou aqui, ó, mansinho, pianinho, voltando e consertando. Amém?
Talvez a decisão, como eu disse, envolve pessoas, envolve custo financeiro. Aí você imagina tomando aquela decisão, certo? Para ver qual é o sentimento que vem em teu coração. Então, quando você estiver enfrentando uma decisão, submeta ao Senhor, ore a Ele, busque a sua vontade e haja. No momento que você começar a caminhar em direção ao que você escolheu, pode ser que a paz fique, pode ser que a paz abandone. Aí você vai saber o que fazer. A paz ficou, segue em frente. A paz te abandonou, volta atrás. Se ao mudar de direção, a paz de Deus volta ao seu coração, então você sabe que o que você está fazendo não é a vontade de Deus, é a sua vontade. Então, isso é muito prático, irmãos. Isso serve para a gente sair desse lugar de dúvida, de incerteza, que pessoas passam anos e anos e anos, não sabe que faculdade vai fazer, aí fica lá. 10 anos se passaram, 15 anos se passaram, criatura, te matricula e começa a estudar. Ah, pastor, comecei a estudar e não sinto paz. Pronto, tranca, encerra e faz outra. Entendem que é prático? Eu não sei se o meu ministério é com crianças. Essa é uma dúvida, porque é um ministério às vezes tão lindo, tão glorioso, mas é um ministério que as pessoas têm muita dúvida. Para louvor ninguém tem dúvida. Não é interessante isso, né? Na minha caminhada pastoral, ministério de louvor, eu tenho certeza. Ministério de criança, não sei se eu tenho. Sabe o que é que você faz? Vai, te envolve no ministério. 6 meses é o nosso prazo para você, no mínimo, tá? Te envolve. 6 meses depois, pastora, não era o que eu pensava que era o meu chamado. Beleza, vai para outro. Mas você fez alguma coisa. Do que ficar o resto da vida parado em cima do muro, porque o muro não pertence a Deus, o muro pertence ao diabo. Agora, para a gente partir para a última lâmpada e encerrar, tem horas que é uma confusão total no nosso interior. Dependendo da situação que você esteja passando, você não consegue sentir paz, nem para fazer, nem para não fazer, nem imaginando nada. Então, você precisa depender das outras luzes, ok? Se a situação que você está, ela é muito extrema, às vezes tem uma carga emocional forte, né? Porque a gente é espírito, alma e corpo. Às vezes aquela decisão envolve sentimentos, emoções, é gente que a gente gosta. Às vezes é uma decisão que custa. Às vezes, dinheiro pesa muito em uma decisão, isso causa uma confusão. Às vezes é uma confusão mental e emocional tão grande que você não tem paz. Nem para uma coisa, nem para outra, é uma confusão. Aí o que é que você faz? Vai para as outras lâmpadas. Aí você vai depender da orientação com as outras. Amém? Entenderam? E vamos para a última agora, provisão de Deus. Essa é legal. Provisão de Deus. Vamos ler Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Esse versículo fui eu mesmo que coloquei. Por quê? Eu já falei isso na primeira parte, da série. Essa mensagem ela é baseada em um livro, um livreto, não é um livro, é um livreto chamado Como Achar a Vontade de Deus, de um homem de Deus que eu gosto muito dele, não sei se ele é vivo ainda, eu acho que não, Ralph Mahoney, certo? Ralph Mahoney, ele foi um homem de Deus muito usado no ensino, abençoou muita gente, muitos países do terceiro mundo foram abençoados com bíblias, com material, com literatura que o Ralph Mahoney, junto com a associação dele, World Map,
eles abençoaram muitas pessoas. E foi ele que escreveu esse livreto. Então, mas esse versículo aqui fui eu que acrescentei. Por quê? Porque Deus está comprometido em suprir necessidades. Vaidades é um bônus que ele pode dar ou não. Certo? Hoje eu tenho mais de um par de sapatos. Falando de mim. Hoje eu tenho mais de um par de sapatos. Querer mais um não é necessidade, é vaidade. Aí Deus pode ou não suprir. Eu sei que para a mulher 10 pares é necessidade. 10 não, 20. É uma centopeia. Né? Eu nunca vi gostar tanto de sapato e bolsa. Mas para um homem, né, um homem tem 3 pares de sapato, ele sobrevive, beleza. Mas alguns não, eu queria um a mais. Um a mais é um bônus que Deus pode te dar. Eu não estou dizendo que Ele não vai te dar, certo? Estou dizendo que Ele pode te dar. Mas Ele está comprometido com o quê? Com necessidade. Se for necessidade, aqui a promessa é, Ele há de suprir, Ele suprirá em Cristo. Através de Cristo, através da obra de Cristo na cruz, o Senhor provê as nossas necessidades. Amém? Então, nenhum justo mendiga pão. Nenhum. Nenhum justo passa necessidade. Um justo está passando fome. Epa, tem algo errado. Ou não é justo, é um justo fake. Ou não é justo, ou esse justo está gastando demais, mal administrando e tal, e está passando por um aperto muito sério, porque tem gente que está passando necessidade para comida, mas troca de celular. Chegou aí o recado? Não, vamos ser sinceros, está passando necessidade? Não, está não. Ela está desviando recursos, né? Recursos essenciais para acessórios. Não, pastor, eu estou passando necessidade. Certo. Eu estou passando fome. Aí você vai lá e a pessoa acabou de comprar um tênis. Então, assim, não, a palavra não é mentirosa. O justo não mendigará o pão. Se é justo, Deus se compromete mesmo em suprir necessidades. Comida, roupa, calçado, remédio. Inclusive, nós também estamos comprometidos com isso. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu estou passando necessidade de comida. Porque você não me disse. Porque se você tivesse me dito, pode ter certeza. Eu tiraria do meu bolso. Eu faria. A igreja faria. Muito mais. Se a gente não sabe, aí eu não posso adivinhar. Porque tem gente que acha que pastor é cartomante. Certo? Tem uma bola de cristal, tem uns búzios que a gente joga e a gente lê mão para adivinhar. Você não tem um cartomante, você tem um pastor. E pastor não adivinha. Tem gente que morre e fica com raiva de mim, não avisou. Não, o morto não, né? Que o morto não avisa. Alguém achou estranho. Tem gente que morre e não vai me avisar. De madrugada, pastor, morri. Vai pro meu velório amanhã de manhã. Não, a família. Criatura, tu vai ficar com raiva de mim se tu não avisasse. Então assim, morreu, avisa. Hoje a gente estava orando pela mulher morta já. Por quê? Porque não avisaram. E eu estava aqui, Senhor, vai lá no hospital, toca ela com vida, a mulher já está enterrada. Aí tem que ser avisado. Eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas vamos voltar aqui para a provisão de Deus. O justo não mendigará o pão. Isso é certo. Então, queridos, o Watchman Nee, eu gosto muito do Watchman Nee, é um autor chinês,
Watchman Nee ele ficou preso dezenas de anos por causa do regime comunista de Mao Tse-tung. Certo? Quem não conhece comunismo, faz uma pesquisa. Porque tem muita gente hoje ignorante do que o comunismo fez na União Soviética e fez na China. Né? Porque esse comunismozinho hoje, que nós temos no Brasil, não tem nada a ver com o comunismo de verdade. Mao Tse-tung, né? Agora eu encerro a minha fala política. Mao Tse-tung perseguiu os cristãos na China, matando os cristãos na China. E o Watchman Nee foi preso. E na prisão, o Watchman Nee começou a escrever. E escreveu muitos livros. E eu gosto muito dos livros de Watchman Nee. Um deles é Autoridade Espiritual. Todo cristão precisa ler a Autoridade Espiritual de Watchman Nee. É denso, é pau, é madeira, mas é alimento sólido. Então leia a Autoridade Espiritual de Watchman Nee, O Poder Latente da Alma. Tem muitos livros de Watchman Nee. Ele foi um autor assim muito abençoado. Sabe o que ele disse? Deus usa a necessidade de provisão para segurar alguns dos seus filhos que são zelosos demais. Tem gente que é muito zeloso, quer fazer a obra de Deus, mas não é a vontade de Deus. Aí o que é que Deus faz? Seca a fonte. Eu vou para a Índia. Tu vai? Vou. Eu digo, mas tem palavra de Deus? Não, tenho não, mas eu vou. Eu vou para a Índia, eu vou fazer missões, porque tem aquela coisa muito romântica, né? Eu vou fazer missões. Marvi não foi para a Alemanha? Por que eu não vou? Tem gente que é assim, né? Vê o outro, aí eu vou. Aí sabe o que é que Deus faz? Não manda o dinheiro das passagens. Como é que tu vai para a Índia? Vai a pé? Acabou. Então Watchman Nee diz que Deus, na sua sabedoria, como pais, eu e Cristiane, somos pais dessas duas bênçãos. Às vezes, pede alguma coisa que eu sei que não é o melhor. Aí o que é que eu faço? Não dou dinheiro. Então a provisão, os recursos, irmãos, nós acabamos de ver nesta igreja, com Maria Vitória, isso daqui praticado. Então eu acho que eu não preciso nem pregar sobre essa lâmpada, porque ela realmente, porque quando Maria Vitória chegou para mim e para a Cristiane e disse que ia para a Alemanha, eu disse comigo mesmo, se Deus chamou esta moça para ir para a Alemanha, Deus abrirá todas as portas para ela. Mas para mim também eu disse, mas se não for Deus, as portas se fecharão. E nós tivemos aqui, ao vivo e a cores, Deus agindo de forma sobrenatural. Quando eu comprei as passagens de Maria Vitória, na sexta-feira, foi finalzinho de setembro, ela foi lá em casa, ela fez o Pix de R$5.000. Então, Deus estava dizendo o que ali? Aprovo a sua ida. Porque se Deus não tivesse aprovado, ela não teria recurso nenhum. Ah, pastor, mas vocês vieram aqui e falaram. Foi, a gente veio aqui e falou. Mas quem mobiliza os corações? Porque tem aqui pessoas que estão ofertando na vida de Maria Vitória. Fui eu que toquei teu coração? Fui eu que falei contigo? Não. Porque muitos ouviram e não se mobilizaram. Na verdade, vamos ser bem sinceros. Desses 300 que estão aqui, 10 se mobilizaram. Então isso mostra que foi Deus que disse, a minha vontade para Maria Vitória é que ela vá neste tempo para a Alemanha. Eu vou dar as passagens, eu vou dar o sustento mensal dela, como forma de mostrar que eu estou nesse negócio. Amém, queridos? Então, Hudson Taylor, missionário na China, ele saiu da Inglaterra e foi morar com os chineses e se transformou em um chinês. Hudson Taylor foi um missionário que chocou
os missionários da época. Porque os missionários da época saíam da Inglaterra, iam para a China e continuavam com cartola. Cartola é aquele chapéu, né, alto. Com cartola, com fraque, com bengala. As missionárias eram de sombrinha, vestido rendado. Na China, Hudson Taylor disse: eu vou me vestir como um chinês e vou comer arroz como chinês, numa cuia, como chinês, com palitinho, como chinês. Ele chocou. Assista o filme de Hudson Taylor. É linda a vida de Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele disse uma frase. Olha essa frase de Hudson Taylor. Onde Deus guia, onde Deus manda ir, Ele providencia. Queridos, Deus mandou eu e Cristiane iniciarmos o CCA em 2007. E não tínhamos nada. Não tínhamos nada. Reunimos na nossa casa. Na nossa casa a gente não precisava de som, não precisava de cadeira, não precisava de nada porque era a nossa casa. No dia que nós decidimos alugar aqui, depois se você quiser, sobe essa rua e olha, colado com a garagem aqui, o estacionamento da Caixa Econômica tem um prédio. Aquele foi o nosso primeiro lugar de reunião. No dia que nós encontramos aquele lugar, a imobiliária disse: vocês têm que dar uma calção, né? Para quem não sabe o que é calção, não é o que se veste, tá? É calção com U, que é um adiantamento. É um adiantamento. Sabe o que foi que Deus fez? Nós não tínhamos. Então, uma irmã recebeu um dinheiro de uma herança, de um terreno que foi vendido, de uma casa que foi vendido, e o marido deu a parte dela, e a parte dela era R$900 de dízimo. E ela colocou no envelope. Quando Cristiane pegou, naquela época só tinha nós e nós mesmos, né? Então a gente era tudo, e Cristiane era a tesoureira. A pastora Cléo já estava também, né? Porque a gente tem esse cuidado de não mexer com o dinheiro da igreja, tá, queridos? Eu não recebo dinheiro de ninguém. Não venha me entregar dízimo e oferta que eu não recebo. Entregue na tesouraria. Não venha me dar dinheiro, de jeito nenhum. Não, faça para o seu Pix, não, de jeito nenhum. Faça para a igreja. Não me dê dinheiro. Aí Cristiane, quando viu, pensava que era nota de R$2. Porque é azul. E as notas de 100 são azuis também, verdinhas, né? Ela achava que era R$2. E não era. Eram 9 notas de R$100. Esse foi o primeiro aluguel. Porque Deus estava guiando. Então eu disse: Senhor, se tu estás guiando, tu vais abrir portas. O primeiro aluguel foi pago. Um amigo meu lá de João Pessoa ligou para mim: Marcos, vocês estão começando na igreja, o que é que eu posso doar? Eu digo: as cadeiras. Ele disse: eu vou doar 50 cadeiras. Uma irmã nossa, que era da nossa antiga igreja, uma mulher de Deus, muito generosa: pastores, eu quero dar o som, eu quero dar as caixas de som, suporte. Ela deu as caixas de som. Uma amiga nossa da Alemanha: Marcos, eu quero dar a mesa de som amplificada, que aí vocês não precisam de amplificador. Eu vou dar microfone sem fio, eu vou dar o teclado. E ela ofertou. Depois ela nos deu o primeiro projetor. Depois ela nos deu esses 2 ar-condicionados. Foi ela que ofertou, quando nós estávamos já na outra rua. Ou seja, o Deus que guia, providencia. Se não fosse de Deus, as portas não se abririam, irmãos. Eu teria que ficar fazendo apelo, manipulador, que é isso que muitas pessoas fazem, dizendo que é Deus. E não é Deus. É o homem apelando para a cobiça das pessoas. Dê 5 cadeiras que Deus vai te dar 1 milhão. Ixi, que investimento bom, hein? Eu dou 5 cadeiras de plástico e recebo 1 milhão. Quem é que não quer isso? Isso não é Deus. Isso é eu atiçando a cobiça das pessoas. Fazendo apelos, às vezes, manipuladores. Pelo amor de Deus, se vocês não ofertarem, gente, eu vou morrer de fome. Eu sou o pastor de vocês, pelo amor de Deus, me ajude. Igual, dê molinha, pelo amor de Deus. Isso não é Deus guiando e providenciando. Eu creio que o Deus que guia providencia como? Eu de joelhos orando e Deus mobilizando corações.
sem necessário que eu apele, que eu manipule. Não, Deus abre portas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então eu encerro com outra frase aqui, de Hudson Taylor. A obra de Deus, realizada na hora de Deus, da maneira de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Queridos, é só uma questão de tempo para Deus nos dar o nosso local próprio em Garanhuns. Só uma questão de tempo. Ele está preparando algo realmente que vai nos surpreender. Nós não vamos depender de nós mesmos, da nossa força, da influência política. Eu poderia conseguir um terreno para a igreja com a política. Hoje, amanhã, hoje não, né, que hoje é domingo. Amanhã eu posso. Porque eu tenho pessoas influentes que estão lá dentro da prefeitura e elas podem intermediar. E já me disseram que conseguem. Se eles quiserem me dar por conta própria, eu recebo. Claro, gente, cavalo dado não se olha os dentes. Agora de eu ir lá, bater na porta e dizer, me dê um terreno para a igreja, irmãos, eu não vou fazer isso. Você pode não concordar comigo, eu respeito, tá? Mas eu não vou fazer isso. Se Deus quiser usar, aí tudo bem. Mas foi porque eu orei e Deus foi lá e disse, dê ao CCA. Mas foi Deus que disse. Não fui eu que forcei porta nenhuma. Não fui eu que manipulei. Não fui eu que prometi alguma coisa. Tem pastor que é assim. Tem pastor que vende a igreja prometendo. Eu não vou fazer isso. Teve um pastor, só para encerrar, tá? Para descontrair. Ele botou no OLX um anúncio. Vendo igreja com porteira fechada. Aí foram ler a descrição. Prédio de tantos metros de largura, por tantos metros de comprimento, 50 cadeiras e 30 dizimistas fiéis. Instrumento, tudo. Tudo pronto. Aí o anúncio dizia, é só você pegar a chave, abrir e lá para frente, prega alguma coisinha, né? Prega uma besteirinha, canta um negocinho. Não, irmãos, estou fora. Igreja não é negócio. O Deus que guia, providencia. A obra de Deus feita na hora de Deus, da maneira de Deus, não faltará os recursos de Deus. Então eu encerro com isso, tá? O último versículo é de Isaías. Porque talvez você diga, pastor, e eu encerro mesmo agora. Não tem lâmpada nenhuma brilhando. Pastor, não acendeu nada. Pois então Isaías te responde o seguinte: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. E Isaías 50:10 diz: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Eu encerro, e talvez alguém vai dizer, desmanchou tudo que pregou essas 3 semanas. Não, é o seguinte, às vezes não tem lâmpada acendendo. Às vezes o tratar de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas é nos guiar completamente no escuro. Mas aqui está dizendo, guiarei os cegos. Aqui está dizendo, o meu servo, que não enxerga nada, mesmo assim, confie no seu Deus, se apoie no seu Deus. Então, essa palavra, como eu disse, não é uma bula, não é uma receita de bolo pronta. Por isso que ela termina assim. Por quê? Porque talvez você diga, eu não estou conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo enxergar. Mas você precisa confiar que Deus é teu Pai. Então, mesmo que você, está dizendo Isaías 50, mesmo que você ande no escuro, não tenha luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Deus não vai te abandonar.
Se você é filho e filha, Deus é teu Pai. Ele não te abandona. Quantos creem? Então vamos ficar em pé para a gente encerrar. Encerramos essa palavra, Senhor, colocando em Ti a nossa confiança, colocando em Ti a nossa fé, a nossa dependência. Nós não dependemos dos homens. Nós não dependemos que os homens abram portas para nós. Nós dependemos do Senhor. O CCA depende do Senhor desde o início. E o Senhor fez milagres lá atrás e continuará fazendo. Então eu oro por pessoas aqui que estão para tomar decisões. Pessoas aqui, Senhor, que precisam que as lâmpadas do Senhor guiem seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu oro, Deus, agora por direção. Eu oro agora para que o Senhor seja específico em falar com o Teu povo. E mesmo aqueles que não estão enxergando nada, confiem no seu Deus. Confiem.